aí, galerinha, chegamos aqui para mais um vídeo no canal Química Simples, no programa especial Café com Pavas, onde há uma entrevista sempre com um diretor, professor ou coordenador. E aqui agora eu trouxe de longa data, um professor que me deu aula em 2004 no ensino médio. Meu querido... Não vai falar isso não. Mas tudo bem, tô velho. Meu querido Lobão! E aí, beleza? Beleza, e você? Beleza, pessoal? Tudo bem? Lobão, você aceita um café, uma água? Café. Café? Pedir pro nosso... Opa! Aqui, Lobão, seu cafezinho na canequinha, obrigado. que já é sua do Química Simples, e pro Paulo Aí, uma coisa. chupa, eu tenho. Lobão, como que você chegou até esse momento? Onde que você formou? Onde você fez faculdade? Como que foi o seu curso? Quais são as suas histórias mais loucas que você tem? Certo, é o seguinte, eu costumo falar que eu caí na profissão de professor assim, meio que por acidente, né? Porque eu sempre fui ligado muito à tecnologia e a primeira faculdade que eu fiz foi de processamento de dados. Só que aí eu peguei e arranjei as aulas no colégio estadual para poder complementar a renda e tudo, né? E a veia, né, o vírus do professor pegou e hoje eu uso a computação como um hobby e a minha profissão é de professor. Aí logo depois eu fiz geografia na UEG, né, só que devido àquela corrida dando aula em vários colégios, né, eu fui sempre prorrogando, e depois eu consegui terminar a minha graduação, né, numa universidade particular. E estou aí, né, feliz da vida, né, como professor de professor, e convicto, né, de que eu nasci para fazer isso. Hoje, o meu conhecimento de informática eu utilizo bastante para dar aula, para editar aula, para poder trabalhar na internet, nas redes e tudo. Então eu acho que se no começo trabalhar com informática era profissão e professor seria um complemento, hoje em dia inverteu, né? Eu sou professor, né, convicto, e a informática é um complemento para me ajudar a preparar uma aula melhor, a trabalhar melhor com meus alunos. Bom, a gente já teve várias conversas em off, em viagens que a gente já fez junto, e você sempre falava dos congressos que você ia na faculdade. Citei os congressos da Uni, os congressos das revoluções que você participou. Como que foi? Eu fiz faculdade nos anos 90, né, na parte de processamento de dados, não era geografia, porém eu participei do congresso da Uni em BH. E nós fazemos um movimento em relação à situação daquela época lá, né, de um governo neoliberal. E nos anos 2000 eu fui fazer geografia na UEG e também participei de vários congressos, né, e reuniões em relação à política nacional. Então, desde a primeira faculdade como na segunda, eu participei ativamente da política, apesar de nunca fui filiado a nenhum partido político. E você sente algum arrependimento? Ou você pensa em um dia se afiliar ou se candidatar em algum momento? E mudar essa coisa toda? Não, não tem a mínima possibilidade disso, né? Mas eu participo bastante da política através de ajuda, né, em relação a colegas, né? Então eu sempre busco um candidato que seja honesto, que tenha, né, uma boa visão política, e eu apoio, né? O ano passado, por exemplo, eu com um grupo de professores fizemos, né, apoio a um candidato que nós acreditávamos que fosse, né, o melhor. Mas eu mesmo, ativamente, como candidato, não tenho a possibilidade. Lobão, você falou que começou em um curso e depois você foi para a geografia. E aquilo tomou o seu coração para ser professor e tudo mais. E para os nossos alunos que estão ali com a pressão de escolher uma única profissãozinha, já escolher um curso, e aí, depois se não forem o que eles querem, o que você fala para eles? Eu considero muito importante essa pergunta sua, porque quando chega, por exemplo, na época do vestibular, na época do Enem, há aquela pressão, né, pela profissão que você vai fazer. E aí as pessoas geralmente buscam, né, tentam buscar profissões que, teoricamente, financeiramente, vão ser as mais rentáveis. Porém, o que percebe é o seguinte, que você tem que preferir primeiro a sua vocação do que o financeiro. E se você fizer bem feito o que você gosta, né, o dinheiro vai vir tranquilamente. Então, por exemplo, talvez se eu fosse trabalhar com a parte de informática, né, eu poderia estar ganhando mais dinheiro como professor, porém eu estaria com uma vida mais infeliz. Então eu acho que essa pressão é muito grande. Eu até considero que seja importante a pessoa, né, depois do ensino médio, passar um ano, por exemplo, viajando, refletindo, pensando, sem aquela pressão, né, do vestibular. Mas infelizmente não.
as pessoas são obrigadas a escolher o que vai fazer a vida toda, né, num momento de muitas mudanças que é a juventude. Hormônio aflorando, mudando os pensamentos. Tem aquele negócio, por exemplo, antigamente, na nossa época, né, a gente escolhia o curso e fazia a prova. Então a pessoa, né, tinha convicção, se não passasse, ia fazer um cursinho e ia tentar no outro ano, né, o curso que você sonhava. Hoje em dia não, hoje em dia tem uma situação mais complicada, porque a pessoa faz a prova, recebe a nota, e depois da nota a pessoa vai poder escolher qual curso vai fazer. De repente a nota de corte dele não dá para o curso que ele quer. Porém, hoje em dia nas redes sociais as pessoas têm que se mostrar vitoriosas. Então as pessoas usam essa nota, escolhendo um curso que não é o que ela gostaria de coração, porém é o que a nota dela passaria. Aí a pessoa pega, passa, printa, chega até fazer essa faculdade, mas depois vê que não é o que gostava, né? Então eu acho que o que falta hoje em dia é foco, né? As pessoas não sabem o que quer, as pessoas não tem direcionamento. Não tem direcionamento, e acaba que, eu lembro, por exemplo, que quando houve aqui Minha Casa Minha Vida, né, todo mundo falou que a gente ser engenheiro é muito bom. E um monte de gente agora está formando engenharia, e mudou a situação. Então aquelas pessoas que têm a vocação para ser engenheiro, que fez porque gosta da profissão, elas podem estar agora no mercado de trabalho melhor, mas aquelas que fizeram só por algo, só porque o pessoal achava que daria mais dinheiro, agora estão perdidas, né? Então eu acho que escolher a profissão é muito importante. Eu fiz informática no momento onde a informática estava bombando e tudo, mas de repente eu me descobri como professor. E como professor, né, é que eu me realizo. E aí por isso que eu mudei, né, de um profissional da informática para um professor. E estou feliz desse jeito. Inclusive até ganhando mais dinheiro que muitos profissionais de informática frustrados. Lobão, aproveitando esse gancho, e essa nova reforma do ensino médio, o que você pensa sobre isso? Eu considero sim que é importante você pensar como que devem ser as disciplinas, como deve ser o estudo, né, e reformar sim o ensino médio. Só que eu considero que para que isso seja feito, tem que ter mais diálogo, tem que ter mais participação das pessoas, dos professores, né? Da classe envolvida mesmo. Isso, dos alunos e assim por diante. Então eu considero que há uma necessidade de você mudar algumas coisas que estão muito erradas nesse aulismo, esse negócio de decoreba, de você aprender coisas que não são importantes e relevantes para a sua vida. Eu acho importante, porém eu não concordo com alguns pontos dessa reforma e da forma como ela está sendo feita, né? Principalmente no que tange a pessoa, né, ainda mais cedo, ainda antes do vestibular, ter que escolher qual que vai ser a área que ela vai seguir. Isso é uma coisa um tanto quanto perigosa. Então eu acho que é importante sim fazer uma reforma, porém eu não concordo com o modo como está sendo feito. E acho que tem que ter mais conversa e mais debate com a sociedade. Mais sabedoria para caminhar a coisa, né? Com certeza. Lobão! Para de chamar ele, você já chamou em todos os takes, ele chamou Lobão. Ô Lobão! E a vida pessoal? Você é um pai, você é um marido, como que é dentro da sua casa? É importante falar isso, né? Porque professor tem muito pouco tempo disponível para poder curtir a família, né? Às vezes a gente tem que dar aula de manhã, à tarde, à noite em vários colégios, né? E às vezes fica meio incompatível você ser professor e você ser pai de família. Porém, o que eu tenho feito aí nos últimos tempos, né? Há uns 5, 8 anos atrás, é priorizar mais a vida pessoal, né, do que a quantidade de aulas que eu vou dar. Então, eu sempre reservo muito tempo para poder curtir minha família, né, especialmente nos finais de semana que a gente vai, né, para a chácara para divertir e tudo, né, e à noite passar mais tempo com meus filhos também. Então, eu considero um cara muito feliz porque toda a correria minha do dia a dia, né, ela fica sendo mais leve quando eu chego em casa e vejo meus filhos, né, e curto com meus moleques, aí, com minha esposa e tudo. Então, minha vida pessoal é com certeza o que me dá sustento para a minha vida profissional. É o que te mantém no foco. Com certeza, né? Às vezes eu estou cansado, estressado, chego em casa, a minha menor chega e pula no meu colo e fica naquele grude todo, e aí toda a minha energia que foi retirada no dia a dia é recarregada rapidamente. Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz, com certeza. Chega a emocionar, né? Pode chorar.
Você sabe? Ele tá batendo no convidado, gente. Olha, eu, você, o Soneca, a gente passa por altos e baixos durante um ano e chega no fim do ano, às vezes a gente fica meio assim se a escola vai continuar bem, se a escola vai aumentar o nosso salário, ou se vai abaixar o nosso salário, ou se vai mandar a gente embora, ou então se a gente vai ser contratado por novas escolas. Como que você vê esse cenário, tipo um cenário de escola privada, que todo fim de ano parece que é um aperto pra gente? Essa é uma coisa muito importante, porque é o que você percebe é o seguinte, que existe muita troca de professores, né? Especialmente no final do ano. Parece que no dia do último pagamento você fica esperando para saber se você vai continuar ou não na escola. E o conselho que eu dou para os professores é o seguinte, que você tem que trabalhar naquela escola que precisa de você. Né? Se você trabalhar numa escola que está muito superior a você, que te trata como se fosse mais um, você vai ficar sempre à mercê da escola. Então, por exemplo, eu tenho a felicidade de trabalhar em colégios que eu gosto, que eu tenho paixão, com pessoas maravilhosas, que me dão suporte, né? Por exemplo, há um ano e meio atrás eu precisei fazer algumas cirurgias no meu olho, né? Precisei de ausentar do serviço e tive todo o apoio das escolas que eu trabalho. Né? Esse ano, por exemplo, meu pai infelizmente faleceu, né? E também tive muito carinho nas escolas assim por diante. Então eu acho que você tem que procurar as instituições que valorizam e que respeitam o professor. E existem muitas, né? Mas às vezes as pessoas procuram aquela instituição que teoricamente tem uma aula maior. E essa aula maior, ela vai vir embutida com muitas coisas, como por exemplo, desrespeito ao professor. Eu não estou falando que colégio que paga mais, desrespeita mais o professor. Mas existem instituições que maltratam muito o professor. E os professores não são unidos para poder reivindicar os seus direitos. Então, eu tenho uma felicidade de trabalhar em colégios em que eu acredito, em que tenho a verdade. Gente. Cobrança ali, ó. Pobreza. Então é isso. Né? Você tem que trabalhar em escolas que você acredita, que te passam a verdade, que te respeitam. Né? As pessoas confundem muito poder de consumo com qualidade de vida. Né? E isso é uma coisa muito complicada, porque de repente você tem um poder de consumo muito grande, mas você vê a vida passar como se fosse no piloto automático, e de repente, não que você passou um certo tempo, você não curtiu nada. Né? Você ficou naquele processo robotizado. E a nossa profissão não é uma coisa robotizada, é uma coisa, né, de relacionamento. Ela trabalha muito com as pessoas. Então, portanto, as escolas que dão liberdade para o professor trabalhar do jeito que ele, né, acredita, são aquelas que têm o maior resultado. Então, é nisso que eu acredito. Eu prefiro ser um rei num colégio pequeno do que ser, né, um nada num colégio grande que não respeita o professor. Vamos pro nosso bate-bola? Eu falo uma palavra, você responde com a primeira coisa que vem na cabeça. Beleza. Ok? Ok. Vamos lá. Uma banda. Legião Urbana. Uma bola. Uma profissão. Professor. Um homem. Meu pai. Uma mulher. Minha mãe. Uma criança. Meus filhos. Um travesti. Você. Uma cantada. Mas você chega na gatinha e pergunta assim, e aí, qual que é a diferença entre tempo e clima? Eu falo assim, não sei. Aí você fala, clima é o que está rolando entre nós. E tempo é que nós estamos perdendo. Vem cá, gata. Par. Ímpar. Ganhei. Pedra, papel, tesoura. Papel. Uma curiosidade sobre Legião Urbana. A Legião Urbana, ela está muito presente na minha vida. Né? Uma coisa, por exemplo, que algumas pessoas sabem, outras não, é que eu tenho, né, 4 filhos, dentre os quais o menino chama Eduardo e a menina chama-se Mônica. Né? Inclusive até dia 21 amanhã ela vai fazer aniversário. E outra coisa importante é que uma música do Renato Russo chamado 29, né, que brinca com esse número 29, e quando eu fiz 29 anos foi quando eu conheci a minha esposa e quando minha vida mudou. Então a Legião Urbana está sempre isso na minha vida, e o papai ama muito o Eduardo e a Mônica. E para encerrar, sexo verbal? Não faz meu estilo.
Estamos aqui com o Lobão, nosso grande e amigo professor. Química simples. Lobão, você tem 30 segundos, 1 minuto aí para dar um recado para sua família, para seus amigos, para quem é importante para você. A câmera é toda sua. Então eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus colegas, né, de profissão e falar da importância que é ser professor no Brasil, especialmente hoje, né, quando você vê aí pessoas querendo podar o professor de todas as formas, né, em relação àquele projeto chamado Escola Sem Partido. E gostaria de falar então que nossa profissão é muito importante e que, apesar de tudo que a gente passa todos os dias, a gente continua firme e forte, né? Uma coisa que me estressa bastante é quando o aluno chega em mim e fala assim: professor, você ainda dá aula? Né? Como se eu estivesse na profissão por bico, né? Então eu gostaria de falar para quem pensa dessa forma que professor é minha profissão, é minha vocação, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e eu sempre vou dar aula o resto da minha vida, né? Enquanto eu tiver força, eu sempre vou estar produzindo conhecimento e curtindo, né, os meus alunos que eu amo de paixão. Um abraço para todos.